bênção do passe aliviar o sofrimento e consolar. Doação, caridade, com entrega total, é o bem que ameniza e dissolve o mal. Então, boa noite a todos e todas. Já estamos gravando. Estamos hoje no quinto encontro, né? Conversando um pouquinho sobre a terapia do passe e sempre tendo alguma contribuição de médios da casa, né? Aí, quando a gente não estiver falando, a gente pede para desligar o microfone, que senão fica dando reverberação, tá bom? Por acaso, quem gostaria de fazer a prece que não foi das vezes anteriores? Quem não fez ainda, gostaria de fazer. Se fosse na evangelização, um monte de gente ia levantar o dedinho, né? Principalmente o Heitor, né, Valéria? Eu posso fazer, Bira. Então vamos lá, Chile. Vamos fechar nossos olhos. Agradecer a Deus por esse momento, esse nosso encontro. Encontro esse que nos beneficia, né, de energias boas, de positividade, de pensamentos bons. Estamos aqui todos nesse encontro de coração aberto para uma união única, né? Agradecer muito a Deus por poder estar aqui com vocês esse momento, agradecer pelo dia, pedir a Deus também, ao nosso Senhor Jesus Cristo, que possa estar olhando pelos enfermos, que eu estou com pessoas internadas, pessoas adoentadas, então isso nos deixa um pouco preocupadas, né? Então, pedir a Deus e aos mentores espirituais, nesse nosso encontro aqui, que a união faz a força, que possamos juntos ter esse merecimento dessa bênção divina, que todos possam estar recebendo essa luz, esse amparo, esse aconchego, esse conforto. E agradecer a Deus por tudo. Gratidão, gratidão, sempre gratidão. Que assim seja. Muito bem. Então, como sempre, a gente recomenda, quando a gente não estiver falando, a gente desliga o microfone para não dar liberação, né? E aí hoje é o nosso quinto encontro. Os 4 encontros anteriores estão lá gravados, né? Quem desejar buscar lá o conteúdo. E nesses 4 encontros nós tivemos a contribuição no finalzinho dos médiuns da casa, né? De alguns médiuns, né? A Fernanda, a Fátima, a Simone e o Ricardo, que foi no último encontro. Hoje, quem será o nosso convidado, a nossa convidada? Vamos ver quem será, né? Vamos ver quem virá aí para ilustrar com a sua vivência, né? Falando um pouquinho e permitindo que as pessoas possam perguntar alguma coisa sobre o início, né, da prática mediúnica. Então, aqui a gente está refletindo sobre alguns fundamentos teóricos, né, mas a prática também ela é essencial e rica, né? Então, hoje nós vamos nos deter
mais especificamente sobre o quê? As condições básicas para o exercício do passe espírita, que a gente já viu alguma coisinha, a gente vai reforçar isso aqui, e aí depois a gente abre, né, para alguns comentários, lembrando sempre, os comentários virtuais têm que ser enxutinho, 2, 3 minutinhos, deixando a câmera aberta, que favorece também a imagem, depois quando a gente posta lá, então é bom as pessoas estarem se vendo. E depois, quando tiverem para receber os direitos de imagem, vocês vão cobrar com os amigos lá de cima. Direito de imagem é lá em cima. Tá bom? Então vamos lá. Quem gostaria, por favor, de fazer a leitura desse primeiro slide, que eu vou abrir mais aqui amplamente. A gente vai pegando cada um para que possa falar, que isso fica mais dinâmico, né? Não ter a mesma pessoa falando. A gente vai mudando a voz, vai favorecendo. Então, quem gostaria de ler esse primeiro slide, por favor? Condições básicas para o exercício do passe espírita. Posso ler, Beira? Então, vamos lá. Condições básicas para o exercício do passe espírita: fé, amor ao próximo, disciplina, vontade, conhecimento, equilíbrio psíquico, humildade, devotamento, abnegação. Se pretendes, pois, guardar as vantagens do passe, que em substância é ato sublime de fraternidade cristã, purifica o sentimento e o raciocínio, o coração e o cérebro. Espírito Emmanuel. Aí apareceu Do livro alguém escreveu, Segue. apareceu, ficou em cima. Espírito Emmanuel no livro Segue-me. Segue-me, isso aí, muito bem. Quem leu foi Aline. Aline Mota. Então, assim, a Isso. gente olhando esses contextos aqui, essas falas, né, essas recomendações, requisitos, assim, gente, então, quem é que está preparado, né, para ter fé, amor ao próximo, disciplina, vontade, né? Então, isso é mais uma diretriz do que nós tenhamos que ter mesmo, né? Que mais à frente a gente vai ver uma fala de Kardec, até de um amigo espiritual, que vai dizer para ele assim, olha, se a gente, no mundo desse contexto que nós estamos, se for exigir isso, a casa espírita vai ficar vazia, porque ninguém tem tudo isso aí, e principalmente tudo isso aí o tempo todo, né? Então vamos aproveitar aqui a Aline para ler mais um slide, por favor, Aline. Pode ler, Aline? Tem que ligar Para o mexer, microfone. é que para mexer aqui no telefone é complicado. Ah, é? Posso sim. Então vamos lá. Condições para doar e receber fluidos. Sumiu. Para médiuns e pacientes. 1. Fé. O poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Allan Kardec. Isso. Vamos então para o próximo, por gentileza. Para médiuns, pensamento e vontade. A vontade de curar, de aliviar, comunica o fluido magnético, propriedades curativas. Leon Denis. Leon Denis. E o próximo agora? Fatores que influenciam. As diferenças de efeitos fluídicos nos pacientes se devem à afinidade fluídica, receptividade do paciente e moral. Então, assim, são fatores, né, são nuances, né, são variáveis que vão favorecer mais ou menos, né, que esses efeitos possam acontecer. Mais à frente a gente vai ver a questão da afinidade fluídica também, a importância da receptividade por parte do quem está recebendo, isso é muito importante. Por isso que no momento do passe, a gente sempre lembra da necessidade
quem está ali na condição de recebedor, né? Eu não gosto de falar paciente, nem profissionalmente eu gosto de falar paciente, né? É aquele que está ali como recebedor, né, desse benefício que a espiritualidade nos traz. Então, além de todo o processo que a gente já viu, do médium, da espiritualidade, né, que nós vimos lá atrás, a parte do recebedor é muito importante. E agora nós vamos ver, assim, uns trechinhos em que o autor Jacob de Mello, os dois livros dele que são bem referenciados, né? Talvez, assim, na doutrina espírita, no movimento espírita, é o livro que é de maior densidade em termos de conteúdo, que é o Passe, né? Falando de Jacob de Mello, e o outro livro dele que é Cura e Cura-se, através do Passe. Então, alguns trechos que ele traz aqui, ele faz um levantamento muito grande, de vastas teorias de estudiosos, seja da doutrina espírita e fora da doutrina espírita, que nos dá, assim, um leque muito grande. Então, quem desejar aprofundar, é um livro realmente de 400 e poucas páginas, né? Um livro de bastante conteúdo. E aqui, então, ele vai dizer o seguinte: além desse aspecto que a gente viu lá em cima, que é um aspecto talvez mais subjetivo, né? Falando da personalidade, da disposição do indivíduo para que seja um colaborador no passe espírita, né? Ele vai falar aqui das condições, né? Condições a respeito dos médios. Que condições seriam essas? Vamos ver o que ele vai colocar aqui para a gente. Então, eu vou pedir agora a Valéria. Valéria, você pode ler para a gente? Consegue ver aí? Posso ler sim. Os médiuns, com serenidade, concluímos que no campo do passe há espaço para todos. Lembremo-nos, todavia, que ser médium é ser ajudante do mundo espiritual. E ser ajudante em determinado trabalho é ser alguém que auxilia espontaneamente, descansando a cabeça dos responsáveis. Então, esse é uma citação da Seara dos Médios, que é um livro também bastante conhecido, né? Ele coloca essa observação assim, inicialmente, né? Que há espaço para todos, né? E a primeira impressão pode ser, não, então todo mundo pode ser aquilo que a gente já vem conversando, né? Sim, mas quais são os requisitos, né? Então, aí nós vamos buscar os requisitos, além do que a gente já falou, como é necessário para que a pessoa possa estar nessa seara de aprendizado, né? Então, ele vai falar das condições físicas. Por favor, Valéria, pode continuar? Condições físicas. À primeira vista, poderia parecer que apenas aqueles que têm bom condicionamento físico são passíveis de aplicar passes. É fora de dúvida que uma saúde perfeita, um corpo sem doenças, favorecerá enormemente na função de uma boa doação fluídica. Mas, por tudo o que já vimos até aqui, é fácil deduzir que isso não é tudo. Afinal, são inumeráveis os casos de pessoas que são socorridas por outras mais débeis e frágeis fisicamente. Mas, nem por isso, os alcances são menos expressivos. Então, esse é um dado bastante interessante, mas nós vamos ver assim, que ele não está falando que vai se considerar a condição da saúde que a pessoa está na posição do médium passista, né? Ele está colocando que existem esses casos até de pessoas que sejam mais frágeis, talvez, né? Nesse contexto aí, fisicamente falando, e o alcance ele se dá de forma expressiva. Mas assim, só para entender que ele vai transitar entre um ponto e outro assim, olha, não é uma saúde perfeita, que perfeito não é, mas, ao mesmo tempo, vai levar em consideração os cuidados que tem que ter com a saúde, né, com a condição do médium no momento de estar
nessa prática. Então, vamos avançar mais um pouquinho. Por favor, Valéria. Os médiuns, portanto, o estudo da constituição humana lhes é naturalmente aconselhável, tanto quanto ao aluno de enfermagem, embora não seja médico. Se recomenda a aquisição de conhecimentos do corpo em si. E do mesmo modo que esse aprendiz de rudimentos da medicina precisa atentar para a asepsia do seu quadro de trabalho. O médium passista necessitará vigilância no seu campo de ação, porquanto de sua higiene espiritual resultará o reflexo benfazejo naqueles que se propõem a socorrer. Eis porque se lhe pede a sustentação de hábitos nobres e atividades limpas, com a simplicidade e a humildade por alicerces. Então, isso está lá, né, nos livros aí de referência, mediunidade curativa e mecanismo da mediunidade, né? Do item, né, mediunidade curativa e mecanismo da mediunidade. E o médium passista. Então, falando da necessidade desse cuidado e do estudo, né? Está se recomendando, ele faz aqui uma analogia com a área de saúde e reforça a necessidade de a gente conhecer um pouquinho, por isso que a gente mais na frente a gente vai ver um pouquinho sobre o chakra, né, o centro de força, como é que isso se dá, o duplo etérico, etc. Como a gente já viu alguma coisinha também do perispírito, né? É importante a gente ter essas noções elementares, né, a respeito desse mecanismo, né, de como vai se dar aí no corpo, no nosso corpo e no corpo do outro também. Por favor, Valéria, vamos concluir isso aqui. Contudo, não estamos com isso querendo menosprezar o valor do equilíbrio orgânico do médium passista, notadamente daquele que doa suas próprias energias. O passista magnético, o magnetizador propriamente dito. O cuidado com sua saúde não só é importante como imprescindível. Vejamos como pensa Michelos, não sei se é assim que fala. Um corpo sem saúde não pode transmitir aquilo que não possui. A sua irradiação seria fraca, ineficaz e mais nociva do que útil para si e para o paciente. Então, a gente percebe aqui aquilo que a gente tinha comentado, em que ele, ao mesmo tempo assim, que faz uma ressalva, não, tem pessoas que seriam mais sensíveis e tal, com não a saúde plena, e pode ter um efeito, mas ao mesmo tempo ele chama atenção aqui, ó, nós estamos querendo menosprezar o valor do equilíbrio orgânico do passista. Na verdade, assim, né, gente, se a gente for imaginar como um todo, é o cuidado do nosso corpo como um grande templo, né? Cuidado com a saúde de forma ampla. E aí, aqui, mais uma extensão, né, um cuidado maior do que normalmente a gente já deve ter pelo processo todo que a gente sabe da oportunidade sagrada, que é termos um corpo, estarmos encarnados. E para o médium vai se reforçar essa necessidade desse cuidado, inclusive nos dias, né, da própria prática mediúnica, como mais adiante ele vai falar. Quem gostaria de ler mais um trechinho do próximo slide, para depois a gente abrir para comentários e contribuições. Estamos agora nesse aqui, olha, aqui que ele vai falar interessante. Ele continua, então, fazendo essas ressalvas, né? Quem poderia ler, por favor, esse? Eu posso ler. Vamos lá, então. Deve-se, entretanto, distinguir entre uma pessoa incessantemente doente da que é apenas atingida
de uma doença local, um mal de estômago, dos rins, etc., embora de caráter crônico. Este é, inclusive, o pensamento de Albin Gaudier, expresso em seu Magnetismo e Sonambulismo. O mesmo Michaelos, continuando o assunto, traduz a assertiva de Afonso Bouet, do seu magnetismo curativo, que deve ser bem ponderada. Não se creia, entretanto, que o poder magnético caminhe de par com a força muscular. Uma coisa necessariamente não está ligada à outra, né? Pode continuar, Fátima. Agora, condições morais. Condições morais. Aumenta um pouquinho, Bira, por favor. Vou aumentar. Eu estou hoje no celular, que eu estou sem internet. Eis o que o codificador nos indica a respeito. Se o médium, do ponto de vista da execução, não passa de um instrumento, exerce, todavia, influência muito grande sobre o aspecto moral. A alma exerce sobre o espírito livre uma espécie de atração ou de repulsão, conforme o grau da semelhança existente entre eles. As qualidades que, de preferência, atraem os bons espíritos são a bondade, a benevolência, a simplicidade do coração, o amor ao próximo, o desprendimento das coisas materiais. Os defeitos que os afastam são orgulho, egoísmo, inveja, ciúme, ódio, a cupidez, a sensualidade e todas as paixões que escravizam o homem à matéria. Além disso, a porta que os espíritos imperfeitos exploram com mais habilidades é o orgulho, porque é a que a criatura menos confessa a si mesma. O orgulho tem perdido muitos médiuns dotados das mais belas faculdades. Então, as condições morais, eu acho que ela já é assim. Aí, por favor, quem está com o microfone aberto, pode fechar, que está dando eco. O orgulho tem perdido muitos médios dotados das mais belas faculdades. Isso nós temos visto. É interessante estar com eco grande. Deixa eu ver quem está com o microfone aberto aqui. Por favor, dá uma olhadinha quem está com o microfone aberto. Agora parou, isso. Então, assim, essa parte moral é uma parte que é recorrente, né? É uma parte que é muito mais frequente na nossa fala, assim, no movimento espírita como um todo, na literatura espírita também. Falou das condições físicas, que às vezes não é tão muito frequentemente falado, e agora ele vai continuar a falar de outro aspecto, que também, às vezes, é desconhecido da gente ou a gente não está muito familiarizado. Então, vamos ver mais um pedacinho aqui para frente. Esse texto aqui é muito interessante, é aquilo que eu comentei lá. Por favor, Fátima. Deixa eu ver quem chegou aí. É o Daniel. Por favor, lê, gentileza. Aumenta por gentileza, Bia. Comentei. Esse é da Revista Espírita, né? Uhum. Conforme o estado de vossa alma e as aptidões do vosso organismo, podeis,
se Deus vô-lo permitir, tanto curar as dores físicas quanto os sofrimentos morais, ou ambos. Duvidais de ser capaz de fazer uma ou outra coisa, porque conheceis as vossas imperfeições. Mas Deus não pede a perfeição, a pureza absoluta dos homens e da terra. A esse título, ninguém entre vós seria digno de ser médium curador. Deus pede que a vós que vos melhoreis, que façais esforços constantes para vos purificar, e vos leva em conta a vossa boa vontade. Melhorai-vos pela prece, pelo amor do Senhor, de vossos irmãos, e não duvideis que o Todo-Poderoso não vos dê as ocasiões frequentes de exercer vossa faculdade mediúnica. Até lá, orai, progredi pela caridade moral, pela influência do exemplo. Muito bom. Muito bem. Então, a gente viu aqui essa fala de esperança, essa fala assim, de compreensão, de incentivo, e falando que é possível, né? E aquilo que já foi comentado lá atrás também, que perfeição ninguém tem, não é do nosso plano, mas a necessidade da gente estar favorecendo para que a gente seja um bom instrumento para a espiritualidade. É um equívoco, às vezes, a gente pensar que os espíritos vão cuidar de tudo, vão fazer tudo. Não, está tudo bem, e a gente se descuidar, além de a gente prejudicar o trabalho, a gente consegue, infelizmente, se prejudicar a si mesmo, né? E ao trabalho como um todo. Então, agora a gente pode abrir um pouquinho para que vocês possam dar contribuições de vocês, o que mais chamou a atenção, possíveis dúvidas, né, no que foi comentado, o que você gostaria de ressaltar, contribuir. Sempre lembrando que os comentários devem ser curtinhos, para que a gente, então, possa possibilitar a nossa convidada, convidado, de trazer um pouco da sua experiência na prática mediúnica, tá bom? Quem vai? Mostrar rapidinho os livros que você mencionou. Ah, legal, olha só, isso, né? O Passe, do Jacomel, Uhum. e Cure-se pelo Espaço. Ah, isso mesmo, perfeito. São grandes referências, né, Fátima? Sim, São grandes referências, né? Então, vamos lá, gente. Qual a contribuição a ser dada no material que foi exposto aqui? Alguma colocação, alguma indagação? Shirley. Oi, Bira. Não, eu fui anotando aqui algumas coisas que eu achei bem interessante mesmo, porque um corpo saudável, ele age de uma forma, né? E um corpo não saudável já é um outro comportamento realmente. Então, para você fazer um passe, né, trabalhar com o passe, você tem que estar realmente saudável, né? É igual você se preparar para aplicar o passe, no caso. Você tem que fazer uma restrição de algumas coisas, né? Como eu comentei uma época atrás, que, para mim, aplicar o passe, a pessoa não deveria fumar e nem beber. Isso aí é um ponto que mais à frente assim, é taxativo. Como evitar também no dia consumo de carnes, etc, etc, né? Então, a gente se priva, a gente não, as pessoas, né, os passistas, no caso, Sim. eles se privam, né, de algumas coisas da vida
para poder ter esse resguardo, né? Para ter essa hora do passe, que é uma hora que, para mim, é uma hora sagrada, é uma hora que você está com aquela ligação mesmo, né? Com o lado espiritual, aí fica bem aflorado. E a higiene mental também, né? Na hora do passe. Eu acho também isso muito importante. Foi citado, né, nos textos. Realmente é uma coisa que influencia também, né, Beira? É assim. E aí, assim, exatamente nessa linha aí, Chile, e porque o que vai tendo de consenso, né, que não é somente no dia, isso faz parte, né? No dia a gente vai ter um esforço a mais, né? Mas isso, aos poucos, vai favorecendo que a gente possa ampliar a consciência e mudando, de fato, hábitos e atitudes que não vão somar para aquilo. E aí, voltando até um pouquinho atrás, não vai somar para a nossa condição de vida mesmo. E no É, dia, propriamente dito, logicamente, essa recomendação ela é maior ainda. isso. É igual um médico se prepara para uma grande cirurgia, né? Sim, por A aí, é gente, verdade. então, eu acho que tudo tem um porquê e um para quê, né? Aline Mota, quer dar alguma contribuição? Oi, Bira. Não, eu estou assistindo aqui, estou acompanhando, né, com o pessoal, mas até na última reunião que a gente teve, aconteceu foi me levantada também uma pergunta, oportunidade de fazer uma pergunta, mas isso é real, né? Você perguntou assim, como que a gente consegue perceber a atuação do espírito, do magnetismo do espírito do passe? E aí eu tenho uma experiência para contar que uma vez, numa sexta-feira, eu fui à casa, né? Quando eu retornei para minha casa, quando eu entrei no meu lar, eu senti algo diferente. Isso eu vou contar pessoalmente depois. Mas essa atuação, ela é verdadeira, né? E nada melhor do que a gente perceber isso no nosso dia a dia, através dessa troca, né? De receber, de doar. É muito gratificante até, porque cura nossa alma, né? Que bom, que depoimento bacana, rico, né? Bacana mesmo, que bom. Mais alguém gostaria de dar mais alguma contribuição? Valéria? É, assim, eu acho que o principal, né, é o estudo, a boa vontade, porque eu digo por mim, porque quando eu comecei o estudo, né, foi muito importante, porque ele abre muitos leques, né, tira muitas dúvidas e estudar em grupo, então, é melhor ainda, né? E aquilo, né, é realmente ter aquele cuidado com o corpo da gente, né, levar uma vida um pouco mais saudável, sem excessos. Não querendo dizer que às vezes você não vai abusar assim, ou num doce, assim, né? Mas não ter aquele excesso, ter realmente aquele cuidado, principalmente quando você vai para casa, né? Uhum, Então, mas o estudo eu acho que é fundamental, além do amor, porque é muito gratificante quando você pode ajudar uma pessoa, ser um instrumento, né? É bem legal. perfeito, muito bem. Fátima, alguma contribuição? A Valzinha falou tudo agora. A primeira coisa que ela falou, né? Eu estudo. Médium que não estuda é um instrumento desafinado, que não está se auxiliando em nada. É preciso estudar e não tem aquela coisa assim, já tem tantos anos, não preciso. Cada vez mais a gente precisa. Hoje foi tão bom o estudo lá no centrinho, e cada vez que a gente lê, que a gente troca, que a gente escuta, uma coisa vem
nova, né? E a gente vai aprendendo, aprendendo, aprendendo. Eu tava achando engraçado que esse livro do passe o meu está com data de 93. Aí eu falei assim, nossa, e cada vez que a gente estuda o passe, a gente vai aprendendo mais alguma coisa, mais alguma coisa. É muito rico. Então, eu acho que o pior médio é aquele que não estuda e é aquele que não cuida de si próprio. Ele não adianta ter 1.500 mediunidades se você não dá valor a ela, cuidando de si próprio e aprendendo sempre, estudando sempre. Muito Porque bem. fenômeno é uma coisa, né, à parte. Não é o fenômeno que faz o médium, é a dedicação, o estudo e o cuidado consigo. Muito bem. Como diz a Esther, né, que é nosso. Gente, eu não consigo gravar essa, essa palavra, o sensorial. Como é que é, Esther? Eu sempre anoto. Aparelho sensorial. Aparelho sensorial, isso aí, Estherzinha. A gente tem que cuidar do nosso aparelho sensorial. Adoro essa palavra. Então, a Fernanda levantou a mão aí, por favor. Fala, Fernanda. Então, é, a gente precisa lembrar que o médium é médium 24 horas por dia, não só no centro espírita. A gente tem que lembrar que a gente precisa estar atento, vigilante, 24 horas por dia, né? 7 dias na No semana. estudo, na nossa limpeza espiritual. Quando a gente conversa, eu comecei a adorar. Tá? 24 horas por dia, na vigilância permanente para a gente ter um bom médium, né? É isso. Muito bem. Antes da gente chamar a nossa convidado, compartilhar aqui um vídeo, 2 minutinhos de volta, que é um vídeo breve, mas é muito interessante. Ele é bem humorado, mas traz assim, um aspecto muito legal do que da pessoa ficar bem segundo aonde que a gente está falando. Bem segundo o quê? Né? Então vamos lá, o nosso Divaldo aqui. São 3 minutinhos só, mas vamos lá. Quando a gente conversa, quando eu comecei a adorar, eu adorava ver o espírito do professor sair. E então já vivia com as mãos, as de Divaldo, estou com uma dor. E certo dia eu fui aplicar o passo a um homem que tinha um câncer. E quando eu cheguei, era um câncer. Tá travando muito, É, Bira. isso que eu ia falar, tá ruim.
Bom, gente, o vídeo travou um pouquinho, ou muito, eu não sei para cada um, né? Mas o que é que o Divaldo está falando aí? Ele assumiu uma fala, olha só como é que é sério isso, né? Não, ele vai ficar bom. Ele falou para o paciente, para a pessoa que estava lá sendo assistida, vai ficar bom. Ele escutou de Bezerra de Menezes, ou intuiu também, e aí a pessoa vai e desencarna. Aí o Bezerra, não, agora ele está bem. Então, assim, a gente tem que ter cuidado com o que a espiritualidade nos fala, nos diz, mas, sobretudo, o que chama atenção é que nós, enquanto aprendizes aí da mediunidade, nós devemos ter muito cuidado com o que falar com as pessoas vêm nos procurar. Uma coisa é estimular, tentar envolver em esperança e afeto. Outra coisa é dizer algo que não está nas nossas mãos de acontecer ou não, porque a gente não sabe o destino de cada um que está ali. Por isso também que vai aquele conceito, o que é tratamento espiritual? Tratamento espiritual não é somente dos nossos males físicos, muito pelo contrário, é aquelas questões nossas que precisam ser tratadas, que precisam ser cuidadas também. Então, não sei quem conseguiu ver o vídeo dele, mas vai mais ou menos nessa linha. Então, gente, vamos então ouvir a nossa convidada, agora convidada, né, que vai falar um pouquinho de como foi o início, principalmente na prática do passe, da mediunidade. Eu não sei se vocês conhecem, Esther Regina, alguém conhece? Estavam me perguntando aqui no A privado. lindona de rosa, que está muito linda. O pessoal estava perguntando quem é que vem? Já desceu? Já desceu? Olá, Então, todo vamos lá, mundo. Esther. Olá, todo mundo. Assim, é uma tarefa interessante essa de recordar, né? Assim, o que na verdade está em curso, né? Recordar o início daquilo que está em curso. Lá no início, eu acho que eu tinha 14 para 15 anos quando eu comecei no processo de educação mediúnica, né? Eu estou com 65 e acho que ainda não estou pronta, ainda não acabou esse processo, né? Porque como foi dito por todo mundo já, eu anotei aqui algumas coisas, né? A mediunidade, ela não é estanque, não se dá especificamente dentro da casa espírita, né? A mediunidade, que é a escolha que a gente faz, né, que a gente se permite, onde a gente se permite mediar energia, mediar informações, emoções, né? No contexto espiritual, ela tem que ter o caminho de encontro de uma posição íntima perante o Evangelho. Lá atrás, quando tudo começou, eu tinha 15 anos, 14, 15 anos, ainda era ali, naquele momento, o fenômeno uma coisa que chamava atenção. E chamava atenção, a minha atenção, exatamente pelas sensações que o meu corpo manifestava já. A percepção de um outro, né? A percepção de alguma coisa que não era visível. E compreender essas emoções, compreender esse caminho de conseguir afinar, como foi colocado também, né, essas percepções, é muito diferente com o passar do tempo.
Por isso eu acho que é tão importante o aperfeiçoamento concomitante ao estudo. Do mesmo jeito, eu vou aqui usar um recurso que eu acho que fica mais fácil da gente, talvez fique mais fácil da gente entender o que eu estou dizendo, né? No cotidiano, no nosso cotidiano, nós temos tarefas. Todos nós, né? Nós, mulheres, um pouco mais que os homens, nesse caso, que o Bira, né? Todas nós aqui fazemos muitas coisas ao longo do dia. Mas, por exemplo, tomando a cozinha como referência para esse refinamento, a gente sabe, ao longo da experiência prática, muitas coisas da cozinha, de como temperar um feijão, como temperar um arroz, como fazer uma carne, como isso, como aquilo. Isso está no nosso cotidiano, na nossa vida. Mas sempre tem uma receita nova, sempre tem alguma coisa nova que nos chama a atenção, seja lá porque a gente experimentou em algum lugar, que a gente viu, seja lá porque a gente viveu uma experiência sensorial, um gosto diferente na boca, e aí dá vontade de saber o que é aquilo, né? O estudo da mediunidade, o estudo da doutrina espírita, da doutrina dos espíritos, perdão, nos coloca sempre numa condição de aprendizes. Não estaremos prontos, nem hoje, nem amanhã, talvez em outras encarnações, quem sabe, mas nesse momento, onde todos estamos vivendo a experiência de um mundo de provas e expiação, a mediunidade se torna para nós muito mais que uma missão, porque a gente ainda não tem esse lugar, né? Mas uma ação da misericórdia de Deus nas nossas vidas. É diferente quando a gente entende isso. Somos todos filhos de um Pai que, por misericórdia, nos premia com entendimento, pela doutrina dos espíritos, de que todos nós somos espíritos. Então, quando a gente se propõe a mediar essa proximidade com aqueles que não vemos, precisamos ter muito mais apurado as nossas emoções, as nossas sensações. O texto colocou para a gente alguns pontos que eu anotei aqui, que tem consonância com isso que eu estou dizendo, eu acho, né? Com essa posição íntima, tão necessária sempre para o exercício da mediunidade. Coisa que eu não tinha, tá, gente? Não tenho ainda não, estou em construção, combinado? Estou só falando da teoria, porque lá atrás o fenômeno me convocou pelas emoções, pelas sensações que eu tinha, que eu sentia. Até descobrir que algumas eram minhas mesmo e outras não, foi um tempo. Foi um tempo. E ainda é, porque como mediadores emprestamos a nossa interpretação das emoções, tal qual uma receita. A gente experimenta a receita da avó, a receita da mãe, mas a gente não faz aquela receita com o mesmo sabor, porque na receita de cada uma de nós tem um tanto nosso. Na mediunidade é assim também. A gente vai fazer as interpretações, as leituras, de acordo com a nossa percepção, com a nossa capacidade de entendimento daquilo. É diferente com o passe? Não sei, estou pensando, eu não tenho uma resposta pronta para dar para isso. Porque, por exemplo, se durante o passe a gente percebe alguma emoção diferente daquele que está recebendo o passe, a nossa atitude talvez tenha que ser um pouco mais cuidadosa com a nossa própria percepção,
para que a gente não atrapalhe o processo que está em curso. Então, orar é, com certeza, e nenhuma dúvida nisso, é o ponto de apoio para qualquer situação vivida quando a gente vai oferecer-se a mediar qualquer situação. A oração é anterior a qualquer coisa e é permanentemente, durante o processo, aquilo que sustenta todas as nossas emoções, porque nos faz vibrar de uma forma melhor, de uma forma boa. A fé, que também foi colocada no slide, né? A fé transpassa o crer. A fé é um sentir dentro a presença de Deus. Quando a gente tem fé de verdade, e isso em mim também está em construção, porque é muito difícil em muitos momentos, essa construção de fé, a construção desse elemento tão importante, precisa ser constante. A gente precisa confiar. Fé significa tecer confios naquilo que a gente está se propondo a fazer, em consonância com aqueles irmãos que nos autorizam a estar junto com eles. Porque a maior parte dos irmãos que contribuem com a energia do passe estão numa condição ainda melhor que a nossa, com certeza, porque já estão podendo manipular a energia de uma outra maneira. E isso é importante que a gente entenda. A nossa energia, por mais que sejamos assim o assado, por mais que a gente consiga cumprir uma série dos critérios exigidos, como também já foi colocado, é necessário que a gente tenha a possibilidade de entender que nós ainda somos os mais beneficiados. Então, aquele momentinho que a gente cede lugar ao outro, cede nossa energia ao outro, na verdade, os maiores favorecidos ainda somos nós. Então, cumprir esses critérios significa nos respeitar também. Olhar para nós mesmos como espíritos necessitados disso. E isso não é se privar, isso é se disciplinar, é se manter objetivamente em condições de oferecer-se conscientemente para aquilo que está se propondo, né? Coisa que eu também não tinha com 14 anos. Estava longe disso. Por que eu estou insistindo nessa coisa dos 14 anos? Porque tudo tem que ter um início. E a gente não vai estar pronto. Ninguém vai estar pronto. Ninguém está pronto ainda. Então, a gente precisa iniciar de algum ponto. A gente precisa ter um ponto de partida. A gente precisa ter acho que o primeiro ponto de partida que a gente precisa ter, também já foi falado, é a vontade de servir. Isso tem que estar lá no topo. A vontade de servir é primordial para que a gente comece. Eu acho que eu estou me estendendo, né? Desculpe aí, eu não sei, eu estou sem noção de tempo. Está ótimo, Esther. Só que agora a gente gostaria de abrir para as pessoas para colocarem algumas possíveis perguntas, né? Quando você fala do teu início, né? Que eu acho que aí vai ficando mais enriquecedor. A Fernanda tinha levantado a mão, eu não sei se a mão permanece ainda, se está congelado ou se ainda permanece querendo falar alguma coisa. Então a Fernanda levantou a mão, então pode falar. Não, tudo bem. Já falei, já foi um descuido aqui com a mãozinha. Estou só ouvindo. Então vamos lá. Quem gostaria de fazer
alguma indagação, compartilhar impressões com a Esther. Chile, fala, Chile. Oi, Esther, tudo bom? Olá. Suas palavras foram maravilhosas, né? Até algumas me deixou assim emocionada. Pela sua vivência, experiência, né, dentro da espiritualidade, nossa, como a Fátima, a Alvira, a Val, são pessoas que estão além de mim, né, assim, bem na minha frente. Eu estou começando agora, começando a entender tudo isso agora. Embora eu já tenha tido algumas experiências, né, vividas, e você deixou uma coisa aí, você ficava confusa, né, ao descobrir se as sensações eram suas ou se não. Você pode passar isso mais claramente? Porque, às vezes, eu fico confusa, eu fico muito confusa em determinadas situações. Que aí eu paro, penso, pergunto, né? Eu costumo dizer que eu pergunto aos universitários, né? Da espiritualidade. Então, eu pergunto, é isso mesmo? Eu estou, né, com a cabeça confusa? Porque é tanta coisa na nossa cabeça, né? O dia a dia da gente é tão agitado que, às vezes, você pode se confundir, né? Às vezes, você está tendo uma, um auxílio e você não está sabendo interpretar. Você pode deixar isso claro? Shirley, olha só, não tem uma receita de bolo para isso. Não existe essa possibilidade da gente criar uma resposta que atenda às suas sensações, né? Para isso, é por isso, inclusive, que a doutrina dos espíritos ela nos coloca numa condição de percepção de nós mesmos. A gente precisa se conhecer. No Livro dos Espíritos tem uma pergunta que é importantíssima da gente se ater a ela, né? Quando Kardec pergunta, e acho que é Santo Agostinho que faz até que dá a resposta, né? Do que fazer para a gente poder crescer, para poder evoluir, para poder alcançar alguma coisa. E ele diz, olha, um filósofo aí antigo aí do mundo aí da Grécia já disse, olha, conhece-te a ti mesmo. Essa pergunta segue com a gente até hoje, né? Porque é um mundo. Imagina você mediar, você ser o porta-voz de diferentes emoções. Vamos criar aqui uma imagem para a gente entender um pouco melhor isso, talvez ajude. É como se a gente tivesse emprestando, como os atores emprestam aos personagens, um pouco deles também. Foi nesse sentido que eu falei. Mas quanto mais fidedigno ao texto, para o ator, mais ele consegue passar a mensagem daquele que escreveu o texto. Agora, a emoção que ele vai passar vai depender muito do conhecimento que ele tem dele próprio. Percebe? Então, guardada todas as diferenças, porque a gente não está numa encenação, não é isso que eu estou dizendo, o espiritismo nem a mediunidade está longe de uma encenação, é a realidade de viver momentaneamente experiências que, na verdade, não nos pertencem. Então, quanto mais a gente se conhece, mais a gente é capaz de fazer essa distinção. E ela só acontece no momento do acontecimento. A memória da gente não guarda todas as nuances daquilo que a gente sente. Então, essa experiência é sempre ímpar. Quando a gente vai narrar a experiência, a gente está narrando aquilo que sobrou dela. Percebe? Do mesmo jeito, quando a gente está muito emocionado por alguma coisa e a gente vai contar a história
que a gente viveu, que nos emocionou, para outro. Nós, como mediadores, aqueles que se propõem a mediar, vão oferecer, sim, um tanto de si naquela mensagem, porque vão receber e vão transmitir. Percebem? Eu não sei se eu te ajudei, Shirley, ou se eu compliquei. Esclareceu sim, Esther. Agradeço. Obrigada mesmo. É porque eu sou assim, eu estou iniciando agora os estudos, né? Sim, É uma pena não poder estar presente, né, nos estudos, que eu moro em Campo Grande, bem distante da Sulacá. sim. Eu moro é uma contramão insuportável. Não tem nem Imagina. direito em Campo Grande. É um... Deixa eu dar um pitaco aqui na questão da Shirley, né? Que a gente já discutiu isso, já trouxe isso em vários momentos, né? Shirley é uma querida irmã prima, né? Então, a questão da mediunidade na família da mãe dela, a minha segunda mãe, era muito presente. E não se dá diferente também com ela. Ela tem as percepções. Então, a demonstração que a mediunidade, como diz Kardec, né? Nós todos somos mais ou menos médiuns, alguns mais ostensivos, outros não, independente de crença ou situação. A diferença é a mediunidade com Jesus. É esse caminho que a gente está tentando fazer. Mas as suas percepções, as suas intuições, né, vêm da sua condição de que você já tem, né, da sua mãe, né, principalmente você e a sua mãe, né, que acho que ficou mais presente, né, mas que com o estudo, né, você vai agregando isso que a Esther está colocando, né, essa certeza absoluta a gente não vai ter. Isso é uma questão muito que ocorre aqui com quase todos, quando traz o depoimento, né, aqui. As pessoas perguntam sobre a dúvida, né, é muito comum. E aí, não, sempre tem dúvida, né? E é interessante, assim, a dúvida não deve ser paralisante, mas é importante que a dúvida também possa contribuir para as nossas reflexões, né? Acabou minha bateria. Avisa o pessoal aí. Fernando falou que acabou a bateria dela. Então, assim, mas é isso. Alguém mais gostaria? A gente está se caminhando aqui para o final. Valéria, Fátima, Daniel, Aline, alguma questão para a Esther? A Aline Mota levantou a mão, foi isso? Não, a Aline, acho que ela saiu da sala. Saiu? Então vai lá, Valéria, contigo mesmo. Não, tipo assim, não é nenhuma pergunta, né? Mas, assim, eu sou meio suspeita de falar, porque a gente estamos juntas todas as terças-feiras, mas, assim, é muito bom ter essa oportunidade de estar convivendo com ela, aprendendo com ela, né? Porque, assim, é muito gostoso de ver, assim, o quanto ela, quando ela vai fazer uma reunião, quando ela fala sobre algum tema, não só ela, a Fátima, você mesmo, Bira, a Fernanda, a Simone, que vocês passam para a gente, no caso, a Esther que eu estou falando agora, é como se vocês, assim, é como se para a gente ficasse um nó dentro da nossa cabeça quando a gente está lendo alguma coisa com relação aos estudos, e vocês desatam para a gente com uma facilidade de entendimento. Então, no meu caso aqui, eu só quero agradecer essa oportunidade de estar convivendo com essa pessoa maravilhosa que é a Estherzinha, que está fofa hoje. Olha só, quero avisar a vocês que isso aqui é didático, tá? Porque a Estherzinha não é uma espoleta, tá bom? Está em processo de doma. Sabe o que é doma? Aquela coisa assim que a gente tem que
caminhar muito para poder ser disciplinado, né? Então, não tem nada dessa história, não. A gente está junto, todo mundo junto, absolutamente todo mundo junto, todos. E isso aqui é gostoso, né? Então é isso aí, Sem gente. dúvida, isso é que é muito. Isso aí. Estamos chegando aqui ao nosso finalzinho. Eu vou pedir então a Esté para fazer a prece, Esté, e depois a gente termina com a música A Bênção do Passe. Daqui a 15 dias nós teremos então o 6º encontro, no total de 8, né? Então vamos lá ouvir a Esté. Deus, Pai de misericórdia, Jesus, Mestre amado, Maria Santíssima, nós agradecemos a oportunidade desta reunião, de estarmos juntos, conversando sobre as nossas necessidades íntimas diante do serviço da mediunidade. Servir, Senhor, a Tua obra é a nossa intenção, é a nossa vontade. Então, ampara os nossos corações, permita, Senhor Pai, que tenhamos a calma, a necessidade de buscarmos sempre o conhecimento, com calma, com paz, com harmonia dentro do coração, buscando de alguma forma sermos merecedores da Tua misericórdia sempre, Senhor. Que Jesus, nosso Mestre, seja sempre para nós uma referência em cada passo que damos. Que tenhamos, então, a paz, a esperança, a fé e a vontade de servir. Graças a Deus, graças a Jesus. Coração, bênção do passe, aliviar o sofrimento e consolar, doação, caridade, com entrega total, é o bem que ameniza e dissolve o mal. Estendidas são brilhos de luz, amor de Jesus no coração, bênção do passe, aliviar o sofrimento e consolar, doação, caridade, com entrega total, é o bem que ameniza e dissolve o mal. Ok, Esther, todos, obrigado pela sua grande contribuição e a todos aqui, mais uma vez, muito obrigado. Aos amigos espirituais, a você e a todo o nosso espaço, possamos estar de retorno daqui a 15 dias e continuar aí nas nossas rotinas. Boa noite. Com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau, boa noite, gente. Tchau, fiquem com Deus. Jesus. Tchau.